Esse filme aí tá dando medo, isso assim. Esse filme do paintball aí tá dando medo, né? Aparece soldado no final, você fica até meio assim. Você olha assim, começa essa musiquinha de terror. Jesus amado. Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Obrigado, irmã. Versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Está escrito assim na palavra de Deus: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedides ao Pai, eles vos conceda. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. Feche seus olhos um minuto. Senhor Jesus querido e amado, mais uma vez estamos na Tua presença, continuamos na Tua presença, Senhor Deus querido, e em Teu nome nós lemos a Tua palavra e pedimos para que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, eu me coloco na Tua presença, Senhor Deus amado, que eu não sou ninguém, preciso da Tua graça, preciso também ouvir a Tua voz e ser edificado, que a Tua palavra fale conosco e ela venha, ó Deus amado, cada vez mais nos equipar para a honra e glória do Seu nome. Toda obra do diabo que tenta roubar a palavra do nosso espírito caia por terra e o Senhor venha ser glorificado a cada dia na vida da igreja, na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome do Teu Filho Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém, graças a Deus. Amém. Aleluia. Nós lemos a passagem que muitos de nós já conhecemos, que o Senhor Jesus, Ele nos escolheu, e não foi você e eu que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu, e você de prontidão, mais ou menos de prontidão, atendeu esse chamado. O fato de Jesus ter nos escolhido, de Jesus ter chamado algumas pessoas, às vezes não significa exatamente que a pessoa correspondeu ao chamado que Jesus deu a ela. Jesus falou assim que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas tem algumas pessoas que vão até Jesus e elas desprezam Jesus, elas que decidem não seguir mais a Jesus. E quando Jesus chamou você e você prontamente atendeu o chamado, você veio do jeito que você e eu nós estávamos. Tanto com as suas qualidades, com as suas características, com as suas qualidades e também com os seus defeitos. As duas partes Jesus escolheu. E nenhuma delas o Senhor deixou de lado. Ele chamou você e chamou a mim desse mesmo jeito. Quando Jesus chamou você, meu irmão, Ele já sabia quem você era. E Ele já sabia como que era a sua reação, como você estava, qual que era a situação, o que você pensava, quais eram os seus sentimentos, qual que era a sua reação, como você se comportava, qual que era o seu palavreado, qual que não era o seu palavreado, se alguém pisasse no seu calo, o que você ia falar, se alguém te tratasse bem, o que você ia fazer. Quando Jesus te escolheu, Ele sabia se você e eu éramos interesseiros ou não. E é sobre isso nessa noite que eu quero falar com você em nome de Jesus. Porque quando Jesus te chamou, Ele te chamou dessa forma, com as suas qualidades e com seus defeitos.
E para a gente começar a falar dos defeitos, amém? Amém? Vamos falar dos defeitos? Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia de novo em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Então a gente vai falar dos defeitos. Que Jesus, quando ele te chamou, ele já sabia que você tinha. A Bíblia fala assim, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia, só até aí. E aqui, meu querido, quando nós lemos em Colossenses, uma parte aqui já não é defeito, uma parte é pecado mesmo. Nós temos um erro às vezes de confundir defeitos com pecados. E a Bíblia mostra em Colossenses essa parte que existem pecados, que são as primeiras coisas que vão embora quando você vem para Jesus. Então, meu amado, quando você vem para Jesus, como ele já conhecia as suas qualidades, os seus defeitos, as primeiras coisas ruins, elas vão embora rápido, geralmente. A impureza, a malícia, quem era prostituta não é mais prostituto. Quem é mentiroso de mão cheia, geralmente ele dá uma caída, ele não mente mais. Só que existem umas características, meu amado, que elas não vão embora. Existe algo chamado em você, em mim, que se chama personalidade. E isso, meu irmão, isso não vai embora. Aqui o que nós lemos são pecados e defeitos também. E o Senhor Jesus, ele veio e pagou um alto preço na cruz, por causa dos meus pecados, dos seus pecados, do pecado de toda a humanidade. Mas existe algo chamado personalidade, que isso, meu querido, é implícito em você, é sua. É sua, minha irmã, é seu, meu irmão. E Jesus, ele quando te criou, e você foi criado pelos seus pais, e você foi criado no ambiente que você vive, você e eu desenvolvemos essa personalidade. E essa personalidade, ela vai com você até o resto da sua vida. Isso não muda. Para algumas pessoas, infelizmente, né, que ela acha. E para outras não, que ela é alegre, é deslumbrante, é cheia de vida, tal. E para algumas pessoas acham que poderia ser melhor. Eu quero dizer para você algo em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua personalidade, meu amado, ela continua sendo a mesma. O que vai acontecer com ela é que o Espírito Santo, ele vai trabalhar de uma tal forma que você entenda que ele vai usar a sua personalidade da forma que você é. O que eu quero nessa noite, em nome de Jesus Cristo, trazer para a igreja de Cristo, é que o Senhor, ele te chamou e você tem essa personalidade, e seja qual for ela, o Senhor, ele vai trabalhar para melhorá-la para o reino de Deus, para melhorá-la para a sua vida, para melhorá-la para o seu trabalho, para melhorá-la para o seu convívio social e para reverter em instrumento para a obra de Deus. Nós vemos através da palavra pessoas que se identificam conosco. Eu quero dizer para você também que isso é algo normal em todos os lugares. Existem pelo menos, principalmente, 4 tipos de personalidade, que uma delas, meu amado, você está inserido. Só que para não ficar falando aqui, a gente vai para quem a gente conhece. Se for para falar de alguém, vamos falar de quem a gente conhece, amém? Se você for falar de alguém, vamos falar da nossa família. Então, a gente pegando primeiro, eu queria falar para vocês de Moisés. Se você olhar para a vida de Moisés, talvez você se identifique com esse homem, que era um grande líder, é indiscutível isso.
E os defeitos de Moisés também, eles se aparentavam nessa grande liderança dele, logo no começo do seu ministério. Se você pegar o começo que Deus começa a chamar Moisés, você vê um Moisés recuado, um Moisés inseguro, um Moisés acuado e triste, e duvidoso que Deus estava falando com ele. O Moisés, meu amado, que por vezes no decorrer da sua vida era uma pessoa depressiva, triste. Você vê Moisés assim, que ele às vezes, diante de uma situação, ele ficava meio assim. No começo do seu ministério, quando Deus o chamou, ele dá várias demonstrações de insegurança. Só que Deus, como Deus sabia quem era Moisés, assim como Ele sabe quem é você, Ele contrapôs e colocou para Moisés: Moisés, foi eu que te chamei, foi eu que te fiz, foi eu que te criei. Em última instância, tá bom, Moisés, vou mandar Arão junto com você. De uma forma ou de outra, Deus, Ele vai tratar e vai cuidar da sua personalidade. Você e eu, irmão, nós não podemos nos acabar derrotados e achar que estamos derrotados, porque vez por outra, na sua personalidade, demonstra que às vezes ela é meio triste. É o que chama-se de a pessoa meio melancólica, meia down, meia para baixo, meia cabisbaixa, que tem um certo complexo de inferioridade. Às vezes a pessoa acha que todo mundo é melhor que ela, e ela é a pior das pessoas. Eu não sei se você se sentiu assim, mas se você se sentiu assim, deixa o Espírito Santo Ele tocar na sua vida e mostrar para você que você realmente tem uma personalidade que tem essa tendência, mas Ele entrou na sua vida, e a partir do momento que o Espírito Santo entrou na sua vida, Ele vai moldar a sua personalidade. Ela vai com você por onde você for, mas Ele molda ela. Ele não deixa você na mão, Ele não deixa você sem caminho, Ele não deixa você abatido. Ele segura e te mostra que Ele faz a obra mesmo assim. Ele fez com Moisés. O que Ele não faria com você? Fez de Moisés uma grande nação. Talvez você não seja assim um grande líder de uma grande nação hoje. Não sabemos o dia de amanhã. Mas Moisés, ele era uma pessoa que Deus olhou e viu que Moisés, ele tinha um coração contrito diante de Deus. E Deus começou a trabalhar no coração dele. A sua expressão, os seus receios. Você percebe como Deus mandou Arão tratar com ele. Um dia, quando Moisés, já depois de meses saído da terra do Egito, ele meio perdido, sentando para julgar o povo. E de manhã até o pôr do sol, a Bíblia diz que Moisés estava lá julgando o povo. E aí chegou o sogro dele. E sogro é uma bênção, né, irmão? Já começa porque ele não quer liberar a filha já. Na maioria o sogro não quer liberar a filha. Então já está errado já. E quando Jetro chega para falar com Moisés, Moisés já no fim do dia cansado, Jetro começa a falar com ele: olha, faz assim. Divide as pessoas, não julga sozinho, distribui as tarefas. E Jetro orienta Moisés, e através de Jetro, Deus dá um direcionamento para Moisés que alivia o peso das costas dele. Em dado momento que ele ficava receoso para julgar as pessoas, Deus manda Jetro ser a ajuda dele. Quando você se sentir dessa forma, Deus ele vai mandar ajuda devida, meu querido. Para você não ficar perdido, não ficar acuado, não pensar que às vezes a amorosidade e a tristeza está assim, porque simplesmente você é incompetente, você está desistindo, você às vezes se acha burro, desculpa a palavra, mas às vezes a gente se acha incompetente, e não é isso. Às vezes simplesmente está aflorando a característica da sua personalidade. E Deus ele é poderoso para fazer com que ela seja tratada e ela seja encaminhada. E Moisés, quando Deus começou a tratar ele, em certo caminho do livro de Números, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou matar todo mundo, não vai sobrar ninguém, do menor até o maior. Sai da frente que eu vou matar todo mundo, e de você eu vou fazer uma grande nação. E meu amado, eu vejo um Moisés tão mudado, que ele entra na frente de Deus e fala: Deus,
Não faz isso, Senhor, não faz isso. Poupa essas pessoas, tem misericórdia. O que vai ser do seu nome? Eu não imagino, meu querido, eu não sei você, mas eu não me imagino chegando para Deus e falando: Deus, dá para o Senhor mudar de ideia? Dá para o Senhor não fazer isso que o Senhor está falando? Deus, dá para o Senhor desviar o caminho? Não é esse o plano. Eu vejo Moisés ali já transformado, com as mesmas características, mas mudado pelo Espírito Santo. Quando o Senhor ele entra na sua vida e entra na minha vida, e ele começa a trabalhar e tira aquilo que nós lemos em Colossenses, ele começa a estabelecer uma mudança na sua personalidade. E por mais que você identifique isso em você, que eu identifico isso em mim, o Espírito Santo ele vem moldando e ele vem transformando, para que ele coloque você no reino de Deus, assim como ele colocou Moisés. A Bíblia fala também a respeito de Abraão. Abraão, que era uma pessoa mais contemplativa, uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais... vivia mais na ilusão, né? Ele cria piamente que Deus ia fazer. Só que ele era uma pessoa companheira, ele acreditava cegamente. As pessoas, quando você lê a Bíblia, se você começa a estudar Abraão, você vê que se a sua característica bate com a de Abraão, quer dizer que você é uma pessoa extremamente companheira, uma pessoa que se importa. Como o pastor Vitor leu aqui, citou a passagem que ele foi para salvar Ló, que ele foi para buscar Ló, que ele foi salvar o seu parente da mão dos inimigos. Ele é uma pessoa que é amiga, é uma pessoa que é companheira, só que também é uma pessoa que é insegura, que é uma pessoa que mente, que é uma pessoa que, infelizmente, às vezes ele dava umas vaciladas, contava uma meia verdade, principalmente no episódio que ele fala que Sara não é sua mulher, que ela é sua irmã. E na verdade eles eram parentes chegadíssimos, né? Sara e Abraão. Então ele usa uma meia verdade para dar uma engambelada ali no rei, falar: ó, ela não é minha irmã. E aí o rei vê que não é irmã de Sara, Sara mó gatona, né? E fala assim: opa, essa mulher é linda demais, vou abraçar. E aí ele vai e toma a mulher de Abraão. E Deus começa a castigar a cidade por causa disso. Por causa da insegurança de um homem que era Abraão. Por causa das dúvidas dele. Por causa do receio dele. Deus ele castiga todo um povo. E aí quando ele vai falar para o rei fala: poxa, por que você não me falou antes? Mas há algo que Deus trabalha na vida de Abraão. Ele continua, meu amado irmão, da mesma forma, do mesmo jeito, mas transformado. Ele continua com a mesma personalidade. Ele continua sendo uma pessoa afável, uma pessoa carinhosa e por vezes até insegura, mas às vezes que ele sente isso, ele coloca no coração dele e fala: eu não posso fazer isso, e vai para frente. A maior prova disso é quando ele tenta sacrificar Isaac. E fecha o olho e vai embora. Vou descer o cutelo nesse menino agora. E Deus permite ele até o final. Deus ele está pronto para trabalhar no meu coração e no seu coração. Ele está pronto para te fortalecer. Ele está pronto para transformar a nossa vida. Só que você e eu continuamos sendo a mesma pessoa. Se você é meio, às vezes, igual o Moisés, que é meio down, meio triste, meio para lá, meio para cá. Se você é meio como Abraão, que é inseguro, se coloca com o pé atrás, e isso às vezes aflora em você, o Espírito Santo ele quer deixar sob o controle dele, que ele sabe das suas qualidades, assim como ele conhece os seus defeitos, porque quando ele te chamou, ele já sabia quem você era, ele já sabia o seu jeito. E se você andar mais para frente, você vai encontrar o apóstolo Paulo, que aí você já lê a Bíblia e já vê que o cabra era fogo na roupa.
E quando você lê o apóstolo Paulo, que não guarda a palavra, que não leva desaforo para casa, quando você vê um apóstolo Paulo que escreve cartas assim, que rasga todo mundo, que acaba com a raça de algumas pessoas dentro da igreja, você olha e fala, esse homem era corajoso. E aí teve uns que escreveram assim, olha, disseram que Paulo era corajoso só na escrita, e pessoalmente ele era desprezível. Ele já tratou logo de falar, eu vou até aí vocês vão ver. Sabe, meu irmão, Paulo, ele tinha uma característica dura, uma característica vingativa, uma característica voraz, uma característica de uma pessoa que vai para a luta, sai da frente que ele está indo mesmo. Ele não para, ninguém para. O apóstolo Paulo era este homem. Você quer, você não quer, amém. Não sei se você todos conhecem a história lá de João Marcos, né, e Barnabé. Que Paulo vai viajar para um lado, e Barnabé era tio de João Marcos. E Paulo queria ir para um lado, só que João Marcos não queria. Ele, eu não quero ficar perto da mamãe. E o apóstolo Paulo dá uma bica nele e fala, não, então você vai para lá. E a gente vai, o Barnabé e eu. E Barnabé não quis. E aí Paulo falou, então eu vou sozinho. O apóstolo Paulo, mesmo sabendo que o Espírito Santo de Deus assegurava para ele que ele ia sofrer cadeias, que ele ia ser preso, que ele ia ser maltratado, que ele ia ser judiado, ele foi mesmo assim. Ele era tão teimoso, meu irmão, que teve uma vez que você lê a Bíblia que o Espírito Santo impediu ele de ir para um lugar que não era a hora ainda, mas ele queria ir de qualquer jeito. E aí você vê, depois de um período, o apóstolo Paulo escrevendo Coríntios 13, o apóstolo Paulo falando assim, olha Barnabé, mandando a carta para a igreja, manda trazer João Marcos, que ele me é útil para o ministério. O próprio apóstolo Paulo escrevendo a carta de Gálatas sobre domínio próprio. O próprio apóstolo Paulo escrevendo metade do Novo Testamento. Sabe, meu irmão, eu vejo algumas pessoas, às vezes nós temos duas responsabilidades como igreja de Cristo. Uma responsabilidade é você entender que você tem uma característica própria. Você entender que mesmo você sendo meio deprê, mesmo você sendo meio acomodado, ou mesmo você sendo meio durão, você tem um irmão do seu lado, que talvez ele seja igual a você. E diz que dois bicudos não se beijam, né? Aí a casa caiu. Você tem uma pessoa do seu lado que vai caminhar com você, e às vezes ele é exatamente como você. Você tem uma pessoa do seu lado que vai caminhar junto com você, e ele é o seu oposto. E aí você e eu temos a responsabilidade de entender e amar esse irmão que é o oposto. Que às vezes ele chora mesmo, ele é de misericórdia, ele é chato demais, Jesus. Ele é chorão demais. Talvez ainda não chegou a restauração dele. Deus ainda não restaurou a vida dele. Talvez ainda ele não tenha um controle sobre a sua personalidade. Então ele é muito bravo. Ele já estoura já e ele não tem paciência. É a minha responsabilidade de entender que ele é estourado mesmo. E é a responsabilidade dele de entender que ele é estourado, então ele precisa tomar cuidado. Você fica olhando o apóstolo Paulo escrevendo algumas coisas. Cada carta que ele escrevia, você olhava e falava, caramba, a primeira vez que eu li Coríntios, meu irmão, eu achava Paulo muito arrogante, de verdade mesmo. E aí eu fui lendo, estudando a Bíblia, eu vi que ele era arrogante mesmo, o infeliz. Porque ao ponto de Deus mandar um mensageiro para ele não se vangloriar, quer dizer que ele não era um cara fácil. Mas ele era um camarada que tinha o coração contrito diante de Deus. E a Bíblia me afirma lá em Salmo 51, muitos anos antes de Paulo nascer, que ele não despreza um espírito quebrantado e um coração contrito. E era isso que Paulo tinha. Que Deus tanto era apaixonado por Paulo, que ele tinha um coração contrito e um espírito quebrantado. E isso agrada ao coração de Deus, isso agrada a Deus. E é isso que Ele quer fazer com o seu coração, é isso que Ele quer fazer com o meu coração. É tornar o nosso coração contrito de uma tal maneira que nós podemos escrever falsos apóstolos e depois escrever aos amados da igreja em Corinto.
A igreja de Corinto, meu amado, era uma igreja enterrada em pecado. Era uma igreja que estava se acabando. É uma igreja que tinha discussão, divisão, heresia, mentira, adultério e algumas coisas mais que você possa imaginar. Só que quando Paulo escreve a carta para Coríntios, ele senta e quando o Espírito Santo ministra no coração dele, ele coloca: aos amados e santos da igreja de Coríntios, mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo ali. Naquele momento Deus, ele trata o apóstolo Paulo de uma forma que você pode confirmar que ele é chamado apóstolo do amor. Talvez, meu amado, você não tenha esse autocontrole. E eu quero dizer ainda em nome de Jesus, talvez realmente dá vontade de esganar, principalmente quem dorme do nosso lado. Algumas pessoas. Ou às vezes dá vontade de esganar, porque a pessoa realmente ela é muito morosa, muito devagar. Em casa, se eu for igual minha esposa, a casa explode. E se ela for igual eu, a casa fale. A casa cai. E Deus, ele de repente colocou você do lado da sua esposa, ou do lado da sua namorada por enquanto, que depois que você casar já era, viu, filho? Amém, Paulinho? Ó, bateu o prego, acabou. Mas Deus colocou do seu lado justamente para equilibrar a sua vida, para dar o equilíbrio que você tanto orava e tanto pedia para Deus. E às vezes falta esse entendimento de você e eu sabermos que Deus, ele conserva a personalidade da pessoa, independente da personalidade dela. O que ele quer é moldar segundo a palavra dele. É isso que ele quer. Porque se você for um apóstolo Paulo, meu amado, e não for moldado pelo Espírito Santo, você manda todo mundo para o inferno. Se você for Moisés, parecido com ele, o povo não entra na terra prometida. E no caso dele, que é meio deprê, meio moroso, meio triste, Moisés, ele não tratado por Deus é porque deixou aflorar a personalidade dele erradamente. Ele bateu na rocha e ficou de fora da terra prometida. Mas existe hoje, meu amado, todos os exemplos para que você e eu fôssemos guiados pelo Espírito Santo para que deixar que Deus trabalhe. E é óbvio, tem Pedro, né? O apóstolo Pedro, todo mundo conhece ele. Aparecido apóstolo Pedro, cheio de vida, cheio de expressão, cheio de alegria, cheio de vigor, doido para aparecer, doido para ficar, ó, aleluia, glória a Deus, sou eu, cheguei. Aí ele chega ali na porta, ali o apóstolo não está, mas o apóstolo está ali na porta onde está o pastor Vitor. Aí ele chega na porta, no meio da igreja ele chega, e onde ele chega ele traz a sua expressão, meu amado, chega e traz a sua alegria. Às vezes dá raiva do cara que tem uma característica do apóstolo Pedro, porque o cara é tão alegre, que você fala assim: Jesus, eu não entendo esse cara, por que ele está sempre gritando, sempre sorrindo, fala alto, dá risada? Ele não é italiano. Pelo contrário, é negão, já vem de uma raça que já sofreu pra caramba. Mas é uma pessoa que dentro dele, ele tem uma característica assim. Deus fez ele dessa forma. Fez uma pessoa expressiva, uma pessoa que gosta de falar, uma pessoa que gosta de colocar pra fora, uma pessoa que gosta de dar risada, uma pessoa que gosta de abraçar, que gosta de pegar. E a sua responsabilidade de entender ele é difícil. Mas o Senhor às vezes colocou ele do seu lado. Eu acho não, tenho certeza que Jesus, meu amado, se não tivesse misericórdia, ele jamais tinha falado para Pedro: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Jesus jamais tinha colocado a igreja na mão de Pedro se ele soubesse que Pedro não ia deixar ser tratado. Se ele soubesse que Pedro não ia deixar ele ser, meu amado, a pessoa que tem um coração também contrito. Se você olhar na vida desses irmãos, você vai ver todos eles com o coração quebrantado, com o coração diante de Deus, ora ajoelhado buscando a presença de Deus, ora intercedendo por alguém, ora falando com o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Ou ora como Pedro:
vacilante na sua certeza, vacilante nas suas opiniões, não entendia o que Jesus queria dizer. Quando Jesus fala que vai morrer, ele entra na frente: não, Jesus, você não vai para a cruz de maneira nenhuma, repreende a ti mesmo. E Jesus tem que chamar ele de Satanás, na frente dele: arreda Satanás. Na verdade estava repreendendo a palavra de Pedro, mas falou para Pedro: arreda Satanás, porque para mim você é pedra de tropeço. Poxa, Jesus falou um negócio tão duro para Pedro. Mas Pedro entendeu que quando Jesus estava falando aquilo, ele estava amando ele. Ele estava falando para ele: olha, esse é meu plano, eu vou fazer isso mesmo. E você vai estar lá. E quando Deus transforma a vida de Pedro, ele começa a fortalecer os seus irmãos, aí ninguém segura Pedro. Quando Deus ele fortalece Pedro, meu querido, ele levanta Pedro para salvar quase 3.000 almas. E quando Pedro é pressionado, ele fala para os sacerdotes da época: não podemos parar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Pedro tinha certeza que ele precisava estar com a igreja de Cristo. Ele sabia que a igreja é lugar dele, que ali ele precisava fazer o que Jesus tinha falado para ele fazer. Essa semana eu conversei com a mulher, que a mulher falou assim: eu não vou na igreja mais não, porque eu vou para a igreja para trabalhar, eu não vou na igreja para ficar sentado no banco, então eu não vou. Você não vai não, irmão? Não, eu não vou não. Só vou quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer alguma coisa, tal. Eu falei: mas meu pastor já falou para mim: para de ser vergonhice, que não sei o quê. Mas não vai na igreja não, meu irmão, só vai porque se não tem nada para fazer, ela não vai, né? Não vai. Aí faz meses que não vai porque não tem o que fazer mais. É uma característica triste, porque Jesus ele chamou a gente, é verdade. Mas ele chamou a gente primeiro para ser salvo. Amém? Ele chamou a gente primeiro para ser liberto. Ele chamou a gente para ir morar no céu. Como existe a nossa instituição chamada igreja, ele colocou você numa igreja. E para servir essa igreja, ele te capacitou com muitas coisas. E às vezes nós pensamos que não temos nada para oferecer a Deus. E você é um líder enorme, é uma pessoa que pode fazer tantas coisas diante de Deus. Às vezes você é uma pessoa que influencia tanta gente e não percebeu ainda. Às vezes você é uma pessoa tão assim agradável de ser. Às vezes você é uma pessoa tão chata, mas é uma pessoa tão respeitada, meu irmão, que as pessoas, por mais que você seja crica, elas querem estar do seu lado, porque você esbanja respeito, independente da sua idade. Porque Deus ele molda você. Mesmo que você ainda seja mais expressivo como o apóstolo Pedro, mesmo que você seja ainda mais bravo como Paulo, mais melancólico, mais deprê como Moisés, ou mais acomodado como Abraão era, mesmo assim Deus ele capacitou através do Espírito Santo a sua vida para transformá-la, te dar para a obra de Deus, e dessa forma mesmo você ser usado pelo Espírito Santo. Porque outra pessoa, meu amado, jamais acreditaria que uma pessoa como Moisés faria tudo aquilo. Uma pessoa jamais acreditaria que Deus ia transformar o apóstolo Paulo no que ele foi até hoje. Mas Jesus sabia, quando ele encontrou Paulo na estrada de Damasco. Aí deu medo, hein, para Paulo. Eu sou Jesus a quem você persegue. E aí ele fala para Ananias: eu vou mostrar para ele como é sofrer por causa do meu nome. E Jesus, ele começou a tratar o apóstolo Paulo, assim como ele começou a tratar você também, assim como ele começou a me tratar. Se você identifica em você alguma fraqueza dessa forma, algum defeito dessa forma, e está achando que é pecado, meu irmão, não é pecado, é a sua característica. Você é bravo porque é a sua característica. Às vezes a gente não se entende, a gente não entende algumas atitudes da nossa parte. Algumas pessoas às vezes sentem tanta raiva porque está precisando ser tratado pelo Espírito Santo. É até homem de Deus, é até mulher
poder de Deus, mas sente bronca, raiva o tempo inteiro, é porque a característica dele, ele é bravo mesmo. Porém, existe um tratar do Espírito Santo que te dá domínio próprio, e esse tratar ele quer fazer porque ele precisa de uma igreja santa, e essa igreja vai passar pelas suas mãos. Ele precisa de você transformado cada vez mais. Isso não significa que você não vai escorregar. Eu queria te dar essa boa notícia. Amém? Não significa isso. O episódio mais marcante dos dois escorregões ao mesmo tempo na Bíblia é do apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Que Pedro está conversando com todo mundo ali, uma parte dos judeus, e aí chega a outra parte. Aí Pedro vai, e despreza aqueles que ele estava conversando. Uma atitude ridícula, é verdade. Pedro simplesmente, vamos dizer que eram os pobres e os ricos, para a gente entender melhor. Pedro conversando com os pobres aqui, com os favelados, vamos dizer assim. Conversando com o povo lá da Vila Albertina aqui. Aí chega o povo do Jardim França e o Pedro vai e despreza as pessoas. E aí vai conversar com eles. E Paulo percebe aquilo. Paulo era ligeiro demais, meu irmão. Ele percebe aquilo e chega para Pedro: olha, você se tornou uma pessoa repreensível porque você desprezou as outras pessoas. E foi um arranca-rabo danado naquele momento. Se você juntar as duas características, você vai perceber que foi um pega ali que Paulo deu em Pedro. Porque ele deu uma escorregada. E Paulo também foi lá e mostrou para ele: olha, você fez algo que não devia. E os dois servos de Deus, não significa que você não vai escorregar. Não significa que você não vai ficar chateado e triste às vezes. Não significa que você, infelizmente, não vai ser duro com alguma outra pessoa. Não significa, meu querido, que você não vai entender porque, de repente, seu coração está tão abatido se você é servo de Deus. Poxa, eu sou servo de Deus, por que eu estou tão abatido? Porque eu estou tão triste. Mas isso é no momento. Quando isso acontecer, deixa o Espírito Santo consolar seu coração. Tem uma palavra em Filipenses que ele escreve assim, que fiel é o que começou a boa obra. Ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo terminar a obra dele. Se você permanecer firme, se você permanecer fiel, se você permanecer com seu coração aberto, ele vai moldar você e eu de uma maneira que você não vai sentir dolo, você não vai sentir dor, você não vai sentir raiva. Você vai perceber que o Espírito Santo está cuidando de você. Nós vamos perceber, meu amado, que algumas pessoas, às vezes até casca de ferida, Deus permitiu que se aproximasse, para que você entendesse ela, e para que ela também te entendesse. Só que algumas, infelizmente, realmente elas não vão entender. Isso deixa o Espírito Santo tocar no seu coração e mostrar para você que a sua personalidade, ela é essa até o seu último dia de vida. Mas Ele quer moldar. Ele pode moldar. Ele pode transformar. Ele pode colocar, meu amado, no eixo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E depois, meu amado, que Jesus morreu na cruz e pagou um alto preço, de lá para cá o que Ele faz é resgatar essa imagem e semelhança de Deus. E resgatando essa imagem e semelhança de Deus, Ele vai colocando a sua personalidade nos eixos. Deixa o Espírito Santo fazer isso com você em nome de Jesus. Eu quero pedir para que você abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero orar com você. E pedir para que o Senhor nos tire do nosso coração todo sentimento de culpa por falhas, por erros que você cometeu por, às vezes, não se conhecer e não saber que você é uma pessoa estourada, e deixar
às vezes isso florescer na sua vida e ofender as pessoas. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E se ofender também, às vezes você se ofendeu e deixou com que isso se aflorasse de uma tal forma, e a culpa ela bate tão grande no seu coração, que ela não sai mais. E outras pessoas até pecaram e deixaram com que a carne falasse mais alto. Peça que o Senhor te perdoe em nome de Jesus. Ele está aqui nessa noite, meu irmão, e Ele pode te perdoar e tirar isso do seu coração. Se isso está há muito tempo no seu coração, pede para o Espírito Santo tirar esse peso. Deixa Ele trabalhar na sua vida e fala: Espírito Santo, tira isso do meu coração. Eu quero entender que o Senhor me fez assim e que eu posso sim ser mudado pelo Teu Espírito, ser moldado pelo Teu Espírito. Que a minha pessoa, ela pode ser transformada e eu posso ter domínio próprio através do Seu Espírito Santo. Oh Senhor Jesus, perdoa, Pai amado, as nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados. Senhor Deus amado, às vezes nós pecamos, ó Pai querido, porque deixamos, assim como Moisés, aflorar sentimentos que não pertencem à sua vontade, que não pertencem, ó Deus querido, àquilo que o Senhor descreve na Tua palavra para nós. Espírito Santo, vem, nos consola, quebranta o nosso coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, nos lava, nos purifica, transborda em nós, ó Deus amado, Senhor, a sua transformação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Senhor Jesus, vem Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloca de pé no seu lugar, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia, se põe de pé, ainda de olhos fechados. Ainda de olho fechado, coloque seu coração diante do Espírito Santo. Coloque diante dele as suas mazelas, aquilo que perturbou, que fez com que você pecasse ou errasse, para que ele possa jogar no fundo do mar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, vem nos dar forma, Senhor, esta noite. A Tua palavra tem falado em nosso coração, Senhor, que foi Tu quem nos escolheu, cada um com a sua personalidade. Senhor, nós te pedimos que nesta noite Tu venha arrancar da nossa vida aquilo que não te serve, Senhor, aquilo que não é proveitoso para o Teu reino, Senhor. Tira as nossas imperfeições, Senhor, assim como aquele oleiro estava cuidando daquele barro, formando um vaso, mas de repente não era aquilo que o oleiro queria, mas ele não desiste daquele barro, ele começa do mesmo barro a formar um outro vaso, mas um vaso conforme a vontade dele. Senhor, com as Tuas mãos, vem sobre a nossa vida, vem tocar, Senhor Deus, queremos sentir as Tuas mãos nos tocando e nos moldando e tirando da nossa vida aquilo que não serve, Senhor, mas nos colocando conforme a Tua vontade. Eu sei que, Senhor, Tu nos escolheu e hoje estamos aqui nesta noite diante da Tua palavra, que está nos moldando, Senhor. Esta palavra está sendo água no barro, esta palavra está sendo as Tuas mãos nos tocando, Senhor, e nós nos colocamos humildemente na Tua presença, Senhor, para sermos moldados. Senhor, eu sei que é difícil para nós admitirmos que a situação que nós estamos passando é a Tua mão nos moldando, Senhor, moldando o nosso caráter, moldando para nós sermos verdadeiros servos Teus. Senhor, nos dá força para suportar ao Teu tratamento em nossa vida, Senhor. Para Paulo não era fácil, ter que suportar um espírito maligno esbofeteando ele, e ninguém hoje consegue definir o que era este espírito, mas uma coisa podemos definir: que aquele espírito moldava a vida dele para que ele não fosse soberbo, para que ele não achasse de si mesmo que ele era alguma coisa. Por isso que ele era moldado. Tu usava a situação para moldar, Senhor, e às vezes eu sei que Tu está usando situações da nossa vida para nos moldar conforme a Tua vontade.
Uma coisa eu te peço, Senhor, que se no meio do tratamento nós fraquejarmos, não desiste de nós, Senhor, mas coloca as tuas mãos, coloca mais água para o barro não quebrar, coloca mais unção sobre a nossa vida, para nós suportarmos o teu tratar, em nome de Jesus, porque tu nos escolheu, não fomos nós que te escolhemos, mas nós fomos escolhidos por ti. Meu querido, eu quero dizer algo para você, só para complementar uma palavra que Deus já está falando no nosso coração. É muito interessante a maneira que Deus escolhe para moldar a nossa vida. Eu duvido que Paulo falava assim: olha, que bom que você me deu um espírito para me esbofetear. Eu duvido que Pedro dizia: obrigado por eu ter escorregado, obrigado por eu ter vacilado. Eu duvido que algum deles falavam isso, até que eles entendessem que a graça bastava para eles. Aí Paulo vai dizer: Senhor, não tem jeito de você me livrar desse espinho na carne? E aí o Senhor fala: olha, vou fazer um monte de coisa na tua vida, mas a minha graça te basta, e eu quero que assim seja. E ele é submisso àquilo que Deus queria fazer na vida dele. É muito interessante isso, que Deus, às vezes a gente fica falando, quebra-nos, molda-nos. Tudo bem, Deus vai fazer isso, mas Ele escolhe situações para moldar a nossa vida. Mas eu quero deixar uma palavra com você, complementando. Deus não desiste de você. Como foi lido aqui, nem foi você quem o escolheu, foi Ele quem te chamou, e Ele te escolheu. E olha que maravilhoso, você já tem liberado sobre a tua vida. O moldar de Deus hoje na tua vida é com um propósito. Sabe qual é o propósito? De que você venha dar frutos, e que seus frutos permaneçam em nome de Jesus. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, olha, para ela ou para ele: esteja disposto a ser moldado pelas mãos de Deus. Saiba passar pelas tribulações, porque ela gera paciência, esperança e nos molda conforme a vontade de Deus. Amém? Amém. Dói, mas que nós vamos ser moldados, Ninguém foge da olaria de Deus. Um dia eu vi uma ministração, eu guardei aquela metáfora que foi usada para o meu coração, que o reino de Deus é igual a um sapato, que o número dele é 34, e alguns calçam 40, outros calçam 30. Para quem calça 30, está faltando alguns números para caber no sapato. Para quem calça 40, tem que tirar alguns números para poder colocar dentro do sapato. Uma coisa eu não posso mudar: o sapato. O reino de Deus muda? Não muda. Então, para aquele que tem o pezinho 30, vai ter que esticar e vai ter que acrescentar alguma coisa para poder entrar no 35, amém? E aquele que calça 40 tem coisa que não devia ter, vai ter que cortar. Cortar dói ou não dói? Jesus! Quem gostaria de mutilar o corpo aí? Nem eu. Mas para entrar no reino dos céus, foi isso que Jesus quis dizer quando Ele disse: se alguma coisa que te impede de entrar no reino de Deus te impede, então arranca ele da tua vida. É cortar as coisas que não prestam até você colocar o teu pé no 34, 35, que é o reino de Deus, irmão. E aquele que falta, Deus acrescenta. Aquele que tem, Deus tira. Mas nós vamos ser moldados, ambos os lados. Vai doer até que nós estejamos perfeitos. Aí a gente acostuma com 34, 35, nem aperta e nem fica frouxo, fica no número ideal. Tua vida vai ser moldada para você estar no reino de Deus. Esse é o interesse de Deus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Estende as suas mãos.
Deus abençoe a tua vida grandemente, que essa palavra esteja gravada no teu coração e que você venha examinar ela a cada momento da tua vida nesta semana e que você possa estar preparado para quinta-feira. Nós estamos aqui compartilhando da palavra de Deus. Nós vamos aprender como Deus age em favor na vida de um líder para que se cumpra o projeto dele. Vai ser algo tremendo. Nós vamos aprender agora, quinta-feira. Então venha participar em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Pai Santo, nós te agradecemos por esta palavra. Eu te agradeço por cada vida, por cada servo teu que está aqui nesta noite para te adorar, Senhor. Abençoa grandemente a vida do pastor Edson. Abençoa o teu povo, Pai. Senhor, acrescenta as tuas bênçãos em nossas vidas e nos molda conforme a tua vontade. Nos dá uma noite de descanso. Guia-se, meu Deus, a nossa saída para o nosso lar. Abençoa a tua igreja, abençoa a igreja apostólica Efrata, todas as pessoas que fazem parte deste ministério. Que as tuas ricas bênçãos estejam sobre a tua igreja. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. E que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Aplaude ao Senhor, dá um abraço nesse irmão que está aí do seu lado e o abençoe em nome de Jesus. Amém.